Meu nome é Vinícius Brung e eu vou dar uma introdução do que é um compressor. Um compressor é basicamente uma máquina projetada para, como o próprio nome já diz, comprimir algum tipo de fluido em estado gasoso. Isso acontece por meio de um aumento na pressão no interior do aparelho. Dessa forma, é possível liberar esse fluido com grande força, proveniente dessa pressão. Mas como funciona um compressor? Um compressor pode funcionar de uma série de maneiras diferentes, dependendo de sua engenharia interna, mas os tipos mais comuns e mais facilmente encontrados operam fazendo a pressão aumentar por meio de uma diminuição no espaço interno, que é ocupado pelo fluido gasoso de dentro do compressor. Depois que o espaço é ocupado e a pressão está muito alta dentro do compressor, há o acionamento de uma válvula por onde se dá o escape desse fluido. Assim, esse fluido pode sair com uma grande força. Meu nome é Luciano e eu vou falar o que são compressores axiais. Os compressores axiais são máquinas de fluxo nas quais a compressão é obtida por aceleração axial do fluido. Portanto, nesses compressores, o fluxo do fluido é paralelo ao seu eixo. O compressor axial é um compressor dinâmico formado por um ou mais estágios de compressão, sendo cada estágio composto por um par de rotor e estator, onde o fluido de trabalho escoa paralelo ao eixo do rotor. O estator é formado por palhetas estacionárias, enquanto o rotor é envolvido por uma série de palhetas móveis. O ar fluido de trabalho admitido no compressor é acelerado pelo rotor e desacelerado pelo estator, onde a energia cinética é convertida em entalpia, com consequentemente ganho de pressão estática. Esse processo é repetido em outros estágios até que a razão de pressão desejada seja alcançada. Meu nome é Vinícius Santos e eu vou continuar a explicar o que é um compressor axial. Em cada estágio do compressor axial, a elevação de pressão é bem pequena devido aos limites de difusão impostos. Esses limites devem-se ao fato do processo de difusão estar sujeito a um gradiente adverso de pressão, que pode causar deslocamento e fluxo reverso quando o compressor estiver operando fora das condições do projeto. Eles podem ser classificados em ventiladores helicoidais. Ventiladores helicoidais são constituídos por uma simples hélice, geralmente destinados a movimentar o ar ambiente. Um ventilador helicoidal é tipo um ventilador que tem no topo de prédios, que ele funciona como se fosse um cooler. Ele gira em um sentido certo para ele retirar o calor que está dentro do prédio para o ambiente, o ar fora. Porque o ar quente ele é mais leve que o ar frio, daí pá. Ventiladores tuboaxiais. Ventiladores tuboaxiais são providos de um envoltório que permite a canalização do fluido, tanto na entrada como na saída do rotor. Quando se deseja alto rendimento, utilizam-se de orientadores de veia fluida, tanto a entrada como a saída do rotor, para evitar a giração. Esses ventiladores são normalmente projetados para baixas pressões e grandes vazões e podem atingir rendimentos adiabáticos elevado 90%. Esses ventiladores tuboaxiais são tem a mesma função como o helicoidais, só que eles têm um tubo fechado. Esse tubo fechado maximiza a captação do fluido, aumentando a pressão, a força do ventilador. Meu nome é Felipe Martins e eu vou falar sobre turbocompressores axiais. Os turbocompressores axiais funcionam como os ventiladores do mesmo tipo, porém são constituídos de vários estágios de compressão. Para isso, eles dispõem de uma série de pás móveis, rotor, intercaladas entre pás fixas, que servem de difusor para o rotor precedente e de distribuidor para o seguinte. Esse tipo de compressor tem eficiência mais elevada que os radiais e são menores e mais leves para a mesma capacidade, porém o custo é mais elevado. Os compressores axiais são dotados de um tambor rotativo em cuja periferia são dispostas séries de palhetas em arranjos circulares igualmente espaçados. Quando o rotor é posicionado na máquina, essas rodas de palhetas ficam intercaladas por arranjos semelhantes, fixados circunferencialmente ao longo da carcaça. Cada par formado por um conjunto de palhetas móveis e outro de palhetas fixas se constitui num estágio de compressão. As palhetas móveis possuem uma conformação capaz de transmitir ao gás a energia proveniente do acionador, acarretando ganhos de velocidade e entalpia do escoamento. As palhetas fixas, por sua vez, são provenientes de modo a produzir uma deflexão no escoamento que forçará a ocorrência de um processo de difusão. Muito obrigado e boa tarde.